Colossenses capítulo 5. Baixa um pouquinho, tá? Para dar microfonia. No versículo 6, ele diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir-lhe firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por cada louvor entoado essa noite. Deus, por cada palavra, Senhor, que já foi falada aqui, Deus. Obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor está no nosso meio, que é mais uma noite ao qual, Senhor, nós estamos aqui, porque nós amamos o Teu nome, porque nós amamos, Deus, estar na Tua presença. Obrigado, Deus, por cada vida, Deus, que tem entrado por essas portas, por aquelas, Deus, que através da internet também, Senhor, está nos assistindo, por aquelas, Deus, que o Senhor tem abençoado, Pai, a cada dia. Que o Senhor possa continuar assim, Deus, abençoando, Deus, as nossas vidas, abençoando, Deus, essa obra, Deus, esse ministério, Pai, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Deus, ela flua, Deus, em nossos corações, e que nós possamos ser alimentados e fortalecidos por elas, ó Deus, assim como o Senhor tem feito, Deus, neste lugar. Continua falando conosco. Nos colocamos em Tua presença, colocamos em Tuas mãos e diante de Ti aquilo que iremos ouvir essa noite. Fala conosco, não o que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo que nós precisamos, ó Deus, para que nós possamos a cada dia melhorar e crescer na Tua presença, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Palavra do Senhor, em 1 Pedro, capítulo 5, na minha Bíblia diz assim: os deveres dos anciões e dos jovens, humildade e vigilância. Amém? Duas coisas de suma importância para todo cristão. Eu diria não só para todo cristão, mas para todas as pessoas. Humildade e vigilância. Amém? Humildade porque nós não somos perfeitos, nós não sabemos de tudo, nós não entendemos tudo. Amém? Vai ter sempre alguém que vai entender mais do que nós, vai ter sempre alguém que vai saber mais do que nós. Amém? E vigilância, porque ninguém pode andar por aí de qualquer jeito, ninguém pode andar de olhos fechados, ninguém pode andar sem observar aonde tem pisado, nem aonde tem ido. Amém? Então, humildade e vigilância deve fazer parte da nossa vida, não em vez em quando, mas todos os dias. E ele aqui escrevendo, ele diz: pois humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele vos exalte. Amém? Ou seja, reconhece Deus em todos os teus caminhos, porque no tempo certo, Deus fará sobressair a nossa justiça. Amém? Ele diz: como a luz do dia, como está escrito lá em Salmos. Amém? Deus é aquele que justifica a nossa vida. Muitas vezes nós queremos e tentamos, às vezes, nos justificar diante de algumas situações. E às vezes parece que quanto mais a gente tenta nos justificar, menos nós conseguimos explicar, amém, o nosso lado, a nossa visão, amém, ou, né, a nossa ideia. Mas Deus está dizendo aqui que Ele é o Deus que justifica, Ele é o Deus que vê a necessidade, e Ele diz que Ele é o Deus que a seu tempo, amém, no tempo dEle, Ele vai nos exaltar, ou seja, Ele vai nos tornar justificado diante dessa ou daquela situação. Amém? Ele diz: sede sóbrio, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão,
buscando a quem possa tragar. Amém? Então ele coloca aqui uma ideia, ele coloca aqui um cenário, onde ele diz que a gente tem que ser humilde para conhecer os nossos limites, conhecer a nossa força, conhecer as nossas possibilidades. Ele diz que nós temos que andar, amém? Observando, se andar vigilante. E ele diz que ao mesmo tempo que nós andamos e nós vivemos, existe também um adversário, amém? Que anda também nos observando. Ele diz observando, e não só observando, mas buscando o momento, a oportunidade, para que ele possa nos consumir. Amém? Então Deus, ele coloca elementos aqui, que nos mostra que nós temos que ter uma vida de atenção. Amém? Não podemos andar descuidado. Não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Amém? Porque quando a gente faz as coisas de qualquer maneira, sem observar o que está acontecendo, nós podemos, amém, cometer erros. E esses erros podem de alguma maneira, amém, trazer prejuízo ou prejudicar, amém, a nossa vida. Amém? Então, por isso ele diz, nós temos que andar vigilante, de sede sóbrio. Amém? Quer ser sóbrio? Sóbrio é estar atento e apercebido das coisas que estão ao seu redor. Uma pessoa sóbria, uma pessoa que vê todas as coisas corretamente. Amém? Uma pessoa que não está desapercebida. Você já viu uma pessoa desatenta como é? Às vezes você fala, a pessoa não escuta direito. Às vezes você mostra como faz, mas a pessoa não faz como você está ensinando a pessoa a fazer. Isso é uma pessoa desatenta. Então, nas coisas que nós fazemos, podemos até ser desatentos. Mas com a nossa vida, com aquilo que nós vivemos, nós não podemos ser desatentos. Amém? Porque um erro não pode mais, né? A consequência de um erro, talvez ele não possa mais, não pode ser corrigido. Amém? Quando vem a consequência de um erro, esse erro, ele não pode ser, essa consequência não pode ser corrigida. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês sabem, nós passamos por uma dificuldade agora há pouco, né? O nosso filho, ele sofreu um acidente, né? Mas pela graça de Deus, a vida dele foi poupada, né? Mediante a situação que as coisas aconteceram. Mas a lição que eu tiro de tudo isso, e ele aprendeu com isso, é que ele passou do limite, ou seja, ele não foi atento àquilo que dizia para ele, não passa disso aqui. Amém? Então ele entrou em uma curva que ele já havia feito antes, na média de 100 km, ele já havia feito essa curva antes, mais ou menos nessa velocidade, e ele tentou fazer de novo em uma velocidade maior. Ele sabia que não era possível fazer aquilo, mas ele tentou mais uma vez. Ele foi além, ele já tinha ido além do limite, ele superou o limite dele. Amém? Então nós vemos aí que às vezes uma atitude, uma ação que nós estudamos, por uma falta de atenção, o que acontece? Pode nos trazer um prejuízo e muitas vezes irreversível. Amém? Por isso Deus diz aqui, sede humilde e vigilante. Porque se eu vier todos os dias à igreja, se eu estiver aqui orando, ouvindo a palavra, prestando atenção, adorando a Deus, mas na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na rua, eu não manter a atenção e o cuidado necessário com a minha vida, então não vai valer muita coisa aquilo que eu recebo aqui na presença de Deus. Amém? Porque não é porque Deus não me deu, não é porque eu não provei de Deus, não é porque Deus ele não é na minha vida, é porque está faltando um pouco de vigilância. Amém? Naquilo que eu falo. E às vezes alguém pode dizer, mas eu fiz, não percebi. Percebemos. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém? Nós é que muitas vezes não respeitamos, né, aquela voz que fala conosco, nos diz, não vai até ali, e nós vamos. Amém? Nós somos desatentos, nós não damos atenção àquele que tem falado conosco todos os dias. E ele começa, antes de chegar nessa parte, ele começa falando aqui algo muito interessante no capítulo 1. Ele diz assim, aos presbíteros,
que estão entre vós, admoeste, ou seja, eu falo, chama a atenção. Ele diz no versículo 2: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ele está falando da qualidade, né, daquele que pastoreia, né, que cuida, que verdadeiramente cuida. Aí ele continua dizendo: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo sacerdote e pastor, alcançareis incorruptíveis coroa de glória. Então Pedro está escrevendo aqui, está dizendo como que é que os pastores têm que cuidar do seu rebanho. Só que ele não para falando só com os pastores aqui, amém? Ele não para só falando com os pastores. Ele volta e diz semelhantemente, ou seja, parecidamente, aí ele se dirige a os jovens, diz: vós jovens, sujeitai-vos aos anciãos. Amém? Diz: vós jovens, sujeitai-vos aos anciões. Então ele traz aqui, ele está falando de quê? De humildade e vigilância. Amém? E ele coloca um cenário aqui onde o inimigo ele está à espreita. Está observando você. Você não percebe, sua vida está muito bem, está muito tranquilo, você está rindo, você está vivendo, você está brincando, mas o inimigo ele não para de observar. Ele não vê a hora de você dar um vacilo para que ele possa atuar. Temos esse inimigo em nossas vidas. E ele pode atuar de várias maneiras. Ele pode usar uma pessoa, amém? Ele pode usar uma necessidade que você está tendo naquele momento. Ele pode fazer como fez com Jesus que estava com sede, como fez com ele quando ele estava com fome. Ele pode agir, ele age dessa maneira. Então ele vai atuar na nossa fraqueza, para que a gente possa ceder, para que a gente possa permitir que ele atue. E nós sabemos que a Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Então ele não vai ajudar a gente em nada, amém? Eu vi uma pessoa ali, olha, meu reflexo ali. Tem alguém ali do outro lado do vidro ali? Estou vendo agora, a primeira vez que eu olho ali e vi esse reflexo ali. Amém? Onde é que eu estava mesmo? Do inimigo, né? Se o inimigo está à espreita. Olha o inimigo aqui, está vendo? Ó, como é que tira a nossa atenção? Eu nunca tinha observado isso. Tá? A primeira vez que eu olhei, eu vi ali meu reflexo no vidro. Então muitas vezes o inimigo está ali. Você está tentando fazer alguma coisa, ele está tentando tirar a sua atenção. Você está concentrado em algo, ele está tentando tirar a sua atenção. Você está focando no que é correto, mas ele tenta tirar você para aquilo que não é bom. Aí Paulo diz aqui: olha, semelhantemente, vós jovens, sujeitai-vos aos anciãos. Eu quero usar o exemplo do jovem aqui, porque é bem mais fácil você falar. Até porque quase não tem jovens aqui, só tem Ludmila e Mateus ali, né? Eu vou ter que falar, mas vocês me perdoem. Vocês são excelentes na obra do Senhor, amém? Não dá para pegar vocês e dizer: não, esses meninos aqui não servem, vocês servem. Amém? Com carinho, com amor, com dedicação, a gente vê isso aqui dentro, amém? Mas eu vou usar vocês como exemplo. Não vocês, mas os jovens. Aí eu pergunto para os jovens, são... Como é que eu posso dizer? É algo a ser descoberto, porque tem determinação, tem força, tem vontade, quer fazer, quer chegar lá. Eu vou usar um exemplo bem interessante que eu já usei uma vez. Você já viu alguém soltando pipa? Quem soltou pipa aqui quando é menor aqui? Quem já soltou pipa? Quem já fez pipa aqui? Ninguém, só Moisés aqui, de Márcio. Sabia que para você soltar para um pipa subir, ele tem que ser bem feito, né? Não sobe de qualquer jeito. Se ele ficar meio torto, ele vai para um lado e para o outro. Mas para que ele possa subir bonitinho lá para cima, ele tem que ter um cabresto, não tem? Se você tirar o cabresto para passar só a corda lá, não funciona. Tem que ter aquele cabresto e no lugar certo. E tem que ter uma rabiola. E ela tem que ser bem feita, senão ele não vai ficar bem firmezinho lá no ar. E se você pegar um pipa bem feito, você começar a dar corda a ele, ele vai longe, ou não vai? Ele vai tão longe que pode chegar, dependendo da distância que ele for, você não consegue mais trazer ele de volta. Porque a força do vento é muito forte e a linha vai arrebentar. Chega até se cortar, né, Moisés? Quando está tentando trazer, dependendo da situação. Aí você pega o jovem, compara ele com o pipa. Tem força, tem determinação, tem vontade de fazer.
e vai, né? Se você deixar o jovem ir, ele vai longe. Ele voa longe, vai longe mesmo. Mas só que Deus, ele é mais sábio do que nós. Quando nós colocamos um cabresto, tinha uma boa rabiola no pipo para não perder. Aí Deus, para não perder o jovem, sabe o que Deus fez? Deu um pai, deu uma mãe, deu um pastor. Amém? Eu pergunto, você está observando seu pai, você está observando sua mãe? Talvez vocês observem isso. Talvez algum jovem esteja me ouvindo e não esteja prestando atenção nisso. Será que os jovens estão prestando atenção no que o pai fala, no que a mãe diz, no que o pastor fala, no que a palavra de Deus diz? Será que os jovens estão prestando atenção nisso? Porque é fácil você dar a corda e você voar. O jovem muitas vezes olha e diz, olha, mas o seu tempo passou, esse tempo é novo, é. A gente jamais, como adulto, vamos conseguir fazer o que os jovens fazem hoje. Porque a meio do tempo agora é de vocês, o tempo é de vocês crescer, o tempo é de vocês descobrir, o tempo é de vocês chegarem longe. Mas a gente que está aqui, a gente está vendo. Vocês estão apenas voando, porque é bom voar. Mas a gente está vendo as tempestades que vocês não vê. A gente está vendo o vento forte que vocês não vê, né? A gente está vendo as limitações que vocês têm e vocês não vê. Então, quando a gente tenta segurar, não deixar ir muito longe, é para que você não vá tão longe, ao ponto de que aquele vento venha na tua vida e leve você para um lugar onde você não poderia ir. Aí Deus, na sua imensa sabedoria, Ele colocou limites. Ele compostou, colocou um pai, colocou uma mãe, que está observando, está vendo, melhor do que você, sabe do teu potencial, sabe onde você pode chegar, mas Ele é o cabresto, mesmo cabresto que um pipo é usado em uma linha para ele não ir longe, é o teu pai, a tua mãe, a igreja, é o pastor na sua vida. Porque vai tentar limitar você, para você não ir muito longe. Porque uma vez que você for longe, e você não prestar atenção, você não tiver humildade para ouvir, você não for vigilante para ver o que está acontecendo ao seu redor, você pode ir tão longe, que você não vai ter forças para voltar. Porque o vento ele leva. E se a gente não souber o tempo certo de ir, de voar, a gente pode não pousar mais. Ninguém solta pipa chovendo, solta, Márcio. Solta pipa ventando? Não. Se estiver ventando, ninguém quer soltar pipa. A gente diz, oxe, mas não precisa do vento para subir? Não, não propriamente. Soltar pipa com muito vento é pedir para perder o pipa, que ele vai-se embora, o vento pode sustentar, quebrar a corda e ir embora. Você solta ele quando está com aquele vento, aquela ventania, aquele vento mais brando, né, você consegue levantar. Quando chega lá em cima, tem vento suficiente para ele ficar. Então, Deus, ele entende muito bem como é a nossa vida. Ele olha e diz, olha, semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciãos. Aí diz, sede todos sujeitos uns aos outros. Revestis vós de humildade. Ou seja, Deus coloca limite, não só no jovem, mas Ele coloca também limite em nossas vidas. Eu vejo o pastor Edmárcio está aqui. Eu tenho uma vida, né, secular, ele tem a vida secular dele. Meu irmão, se eu estiver fazendo alguma coisa que está me afastando dos meus caminhos, os caminhos de Deus, o pastor ele pode chegar em mim, ele vai chegar em mim e fazer, irmão Paulo, olha, tá, esse aqui você está vendo, vai te levar a um lugar onde você não pode ir. Posso conversar com o pastor Edmárcio, o pastor Edmárcio, não faz assim, não, fazer desse jeito, né, pastor? A Bíblia diz que nós temos que ser humildes, temos que sujeitarmos uns aos outros. Nós estamos aqui para aconselhar uns aos outros. Você pode chegar para mim, conversar e dizer, olha, não vamos fazer assim não, pastor, você está tomando atitude aqui, vai prejudicar a situação aqui, né? Não custa, isso não é nada demais, isso é olhar para o outro e dizer, olha, nós estamos juntos aqui, né? Eu não vou deixar você se perder. Agora eu tenho que ser humilde para entender que o irmão ele quer o meu bem. Amém? A Deus ele é sábio demais. O problema é que nós queremos ser donos de nós mesmos. Você sabia disso? O jovem, quando ele tem 15 anos, ele tem 12 anos, ele está ali. O pai segura. Sabe qual é a vontade do jovem? É chegar aos 18, né? Não era assim? 18 anos, porque 18 anos você está ali, você atendeu, você já é de maior. É de maior, mas eu pergunto. Você tem 18 anos, você já é de maior. Será que você tem a mesma
eu posso dizer, a mesma experiência para viver a vida que eu tenho, que a de Márcio tem, com mais de 50 anos? Será que o jovem com 18 anos está tão preparado como eu estou, como o Márcio para estar, ou como os irmãos aqui podem estar? De jeito nenhum. Não tem experiência, tem vontade, tem força, tem determinação, mas não tem experiência. Aí quando você é humilde, que você para ouvir, amém? Que você começa a respeitar os limites, você vai crescer, você vai ser forte, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue, você vai alcançar os sonhos que você deseja alcançar, amém? Porque você foi respeitando os limites. Até nós hoje, a gente cresce, muitas vezes a gente tem 50, mas a cabeça ainda é de 18, quer fazer as coisas de todo jeito, quer ir onde não deve, né? Tem isso muito também, e nós precisamos entender e respeitar essas coisas, porque é isso que vai fazer diferença na nossa vida, é isso que vai nos levar a alcançar objetivos, mas objetivos, sabe, que vai nos trazer alegria e não sofrimento. Ele revestir vós de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha como Deus fala. Está dizendo, você quer ser soberbo, é por sua conta? Mas Deus está dizendo, é por sua conta e risco. Rapaz, quando eu era jovem, quando eu tinha meus 20 anos, não fosse as orações da minha mãe, eu não sei o que seria de mim não. Porque não tinha limite. Quando eu vejo, às vezes olho para meus filhos, vejo eles fazendo alguma coisa, eu digo, meu Deus, que não se repita na vida deles o que eu fiz na minha. Porque a gente quando a gente sai, né, dessa situação, sai ileso das situações, a gente começa a enxergar melhor aquilo que nós fazemos, né? Mas a gente vê coisas absurdas que a gente faz, quando a gente olha a nossa vida de fora. Por quê? Falta de humildade, não querer ouvir um conselho, querer viver por conta própria. Então quando eu vejo um jovem dizendo, não, mas eu posso, eu não posso, eu aquilo outro, eu digo, eu já sei. Eu também já vivi, eu já passei por essas coisas, eu sei como é que funciona. Amém? Ele diz, humilhais, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo vos exalte. Amém? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Todos nós temos preocupações, todos nós temos desejos, temos sonhos, temos coisas para alcançar. E isso às vezes nos incomoda. Incomoda o jovem muito, porque eles querem alcançar logo aquilo que eles procuram. Eles têm pressa em alcançar. Mas a Bíblia está dizendo que a pressa deve ser lançada nas mãos do Senhor. Amém? A vontade de fazer, o desejo de fazer está aí. Mas tudo isso deve ser lançado nas mãos do Senhor. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Ele tem cuidado de nós. Ansiedade, não é isso? A pressa para fazer as coisas. Às vezes nós quebramos limites, nós desrespeitamos o tempo, porque nós queremos agora, tem que ser nesse momento. Às vezes nós oramos, não pedindo a Deus que direcione a nossa vida, mas que abençoe o nosso projeto. Às vezes nem sabemos se aquele projeto é de Deus para a nossa vida, mas nós queremos a bênção de Deus naquele projeto. Então precisamos ser mais humildes diante de Deus, para perguntar a Deus muitas vezes se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que eu quero, realmente é aquilo que Deus projetou para a minha vida. Porque amanhã ou depois de amanhã, pode ser que aquilo ali não me agrade mais, não seja mais o que eu queria, e vai me trazer prejuízo. Amém? Vai me trazer dores, mágoas. É igual quando a gente escolhe alguém, né, como namorado, como companheiro, sei lá. E a gente não observa, não para pensar, não para conhecer a pessoa muitas vezes. Já quer ficar, já quer logo, né, se juntar ali, já quer juntar logo os trapos, que nem diz, né, no popular. E muitas vezes dá errado, porque nós não paramos para conhecer. E às vezes até nós conhecemos. Mas mesmo conhecendo, às vezes nós sabendo dos defeitos, sabendo que não vai dar certo, nós queremos a si mesmo. Que talvez o milagre aconteça e as coisas mudam. Não mudam.
Eu conversando com meu filho, eu disse para ele: você vai namorar, vai, você quer casar um dia, você vai casar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: defeito não muda depois que nós casamos. Pelo contrário, eles se tornam mais claros e mais visíveis, né? Ninguém muda depois que casa. Não existe essa. Permanecemos as mesmas pessoas. Algumas coisas nós deixamos de fazer, mas a nossa personalidade, ela permanece ali. A única pessoa que pode mudar outro é Deus. Deus muda. Deus muda pensamento, Deus muda coração, Deus muda atitude, Deus muda muita coisa. Mas a pessoa, não pessoas, não muda outras. Amém? Então quando a gente, ou seja, agora é para você. Quando você for escolher alguém para namorar, alguém para casar, não espera que a convivência vai mudar. Minha pessoa é aquilo ali mesmo. Se serve, serve. Se não serve, deixa para lá. Deixa. Nem. Né? Mas é assim, a vida prega peça na gente. Porque a gente quer tanto as coisas que a gente fecha o olho da consciência. Abre os olhos, né? O zoião de, como é que chama? Do desejo, né? Abre o olhão, quer porque quer, e fecha os olhos da consciência. Esse é o maior erro do ser humano. É abrir o olho grande e fechar o olho da consciência. Né? Porque você quer porque quer, você passa por cima de tudo. Rapaz, eu vou te contar, vou falar para vocês, vou confessar aqui meu erro. Eu queria, porque queria um tablet para que eu pudesse estudar a Bíblia. Aí depois eu comecei a olhar o tablet, eu disse: não, eu não quero mais um tablet, eu quero aquele leitor, como é que chama? Não sei mais nem o nome, eu comprei, está perdido. Da Amazon, aquele que parece um livrozinho que você baixa ali, você vai lendo. Aí comprei, eu vou comprar isso aqui. Esse aqui é o que eu preciso para estudar. Aí comprei. Adivinha quantas vezes eu olhei nele para ler a Bíblia? Algumas vezes está lá, novinho. Eu tinha 30 dias para devolver o negócio se eu não quisesse. Eu uso, gostando ou não, posso devolver com 30 dias. Eu devolvi? Não, está lá. Aí sabe o que eu fiz depois? Disse: não, rapaz, eu preciso de um tablet. O tablet é melhor para eu ler aqui. Aí eu fui comprei, desgraça do tablet. Está lá, todos dois, sem uso nenhum. Eu pego o celular para ler a Bíblia, o tablet e o negócio lá de ler. Está lá. Abre o olhão, esquece do olho da consciência. Eu quero isso aqui. E a gente vai e faz. E isso é um exemplo simples, porque na nossa vida muitas vezes nós fazemos isso. Esquecemos de ouvir o conselho que vem de Deus para a nossa vida e nos enveredamos nos nossos desejos. E aí nós nos prejudicamos. Ele diz: revestir vós de humildade. Humildade não é andar rasgado de pobre, não. Humildade é reconhecer os seus limites. É saber que muitas vezes nós nem sabemos o que nós queremos. É preciso perguntar a Deus: Deus, o que é bom para mim? Porque nem eu sei. Isso é humildade. Ele diz: porque Deus, ele resiste ao soberbo. Se você é orgulhoso, se você faz as coisas por sua conta, se o que você quer, você vai lá e acabou, Deus está dizendo assim: não vou muito participar desse negócio, não. Meu negócio é o conselho. Se você quer fazer assim, você vai fazer. Não é que nem o pai, né? Ele aconselha. Meu filho, estou dizendo. Estou falando. Se você quiser fazer, né, depois dos 18, dos 20, é por sua conta. Infelizmente é assim, né? Não podemos fazer muita coisa. E Deus é do mesmo jeito na nossa vida. Quer fazer, meu filho, faça. Eu estou dizendo a você que isso aqui não é para você. Esse não é o caminho. Mas se nós queremos fazer, nós vamos fazer. E Deus, ele vai estar ali. A Bíblia diz que ele resiste ao soberbo. Mas quando nós nos humilhamos diante de Deus, ele está dizendo: mas Deus dá graça aos humildes. Sabe o que é graça? É um favor imerecido. É algo que você não merece, mas Deus dá. Amém? Vem a paz, vem a alegria, vem a satisfação, vem o reconhecimento, vem o projeto se concluindo, vem as coisas acontecendo na nossa vida. Isso é a graça de Deus. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração. Ele está dizendo: se você ouvir a Deus, se você prestar atenção em Deus, se você for humilde para reconhecer o seu limite, Deus, ele vai abençoar a tua vida, ele vai abrir porta, vai abrir caminhos e as coisas vão acontecer. Amém? Deus está dizendo: olha, eu resisto ao soberbo, mas se você for humilde, a graça vai ser ilimitada. Amém? Sabe o que vai acontecer com o inimigo? Ele vai ficar só olhando com o olhão lá desse tamanho,
querendo fazer alguma coisa, mas não pode fazer nada. Ele vai gritar, ele vai rugir, mas ele não vai poder fazer nada. Amém? Porque você está ali debaixo da sombra do teu pai. Amém? Já viu um gavião tentar pegar um pintinho? O que vai acontecer? Pega não. Vai ter que levar a galinha. Os pintinhos não levam não. Né? Desce lá, a bicha junta tudo ali e não pega. Deixa o inimigo vir, você está debaixo das asas do teu Senhor. Ele não vai te alcançar. Amém? Glória a Deus. Ele diz: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está buscando. Ele só vai tragar se achar alguém, né, que esteja nas condições para aquilo. Ele diz: o qual resistir-lhe firme na fé. O qual resistir firme na fé. Ele está dizendo para nós resistirmos. Amém? Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Meu irmão, situação difícil, problema, dificuldade, vem para todo mundo. A diferença é você estar resistindo à tentação, você está resistindo, né, à oferta, você está resistindo àquilo que não vem de Deus. A diferença é essa. Porque se você resistir, amém, a seu tempo, a Bíblia diz, Deus o exaltará. Amém? Glória a Deus. Então, guarda essa palavra no teu coração. A Bíblia diz que nós devemos ser humildes e vigilantes. Amém? Glória a Deus. Ouve, escuta a voz do teu pastor, escuta a voz do teu pai, escuta a tua mãe. Amém? Porque são conselhos que nós devemos ouvir. Porque sabe como é que o inimigo faz? Ele vai pegar o teu amigo e vai dizer: não, rapaz, teu pai, tua mãe, não entende não. Isso aqui é melhor para tu. Ali é porque eles não querem que tu faça isso, não querem que tu faça aquilo. É assim que os amigos vão falar. Amém? É assim que o inimigo vai usar os amigos, amém, para nos encorajar. Então, se alguém vier te dar um conselho que vai contra a vontade do teu pai e da tua mãe, ou vai contra a vontade de Deus, sai fora, porque isso aí não vem de Deus. Amém? Sede sóbrios e vigilantes. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.